Buenas, gurizada. Nesse vídeo aqui vai ser a montagem de mais um computador gamer, tá? Nós já começando a explicar para vocês, tá? Algumas peças, esse não é o top das galáxias, né? Algumas peças a gente montou com uma configuração um pouco mais baixa por causa do orçamento, né? Agora vocês sabem que na época de pandemia os valores estão muito altos. Então o que a gente fez? Peguei uma fontezinha de 600 watts, um Ryzen 3, tá? Vamos ver aqui qual é o Ryzen, é de terceira geração, ó, 3200. Um SSD Warrior, tá? A memória de 16 GB, frequência 2660 MHz da Kingston. Mas tu podia ter pego uma memória mais bonitinha, aquelas memórias com LED e tal, sabe? Podia, mas era bem mais cara. Essa memória aqui foi muito mais barata. E é da Kingston, né? Então é uma memória de altíssima qualidade, tá? E aquelas capinha e aqueles neonzinho, aquilo ali não aumenta o desempenho da memória, né? Aquilo ali é pra frescurite, né? E esse computador ele já vai estar cheio de LED, né? O gabinete ele já vem com LED. Então tem um LED, eu vou mostrar para vocês, né? Toda a montagem, né? Ele já tem LED no gabinete. Aí o LED já é colorido. Aí a memória é colorida. Aí o teclado colorido, mouse colorido. Fica uma discoteca o negócio, né? Então conversei com o cliente para economizar, como já tem LED no computador, né? Vamos lá. A placa-mãe, tá? Eu peguei essa B450 da Gigabyte Aorus. É uma placa-mãe muito boa. E depois eu vou explicar direitinho tudo que tem de bom nessa placa, tá? Mas essa placa aqui é muito boa. Eu preferi a gente investir um pouquinho mais na placa-mãe. Botar uma placa-mãe porrada. Ela tem 4 slots de memória. Ela tem proteção contra ruído na saída de chipset da placa de áudio, tá? É uma placa, tem placa de rede GigaLAN já. Então a USB ela já tem a velocidade mais alta. Então preferi colocar essa daqui. Por quê? Porque aí depois ele pode fazer upgrade de processador. Ele pode, daqui a pouco já juntou mais um dinheiro, quero botar um Ryzen 5. Pode, sabe? Então ele pode ir aumentando o processador, ele pode aumentar a memória. Tem 4 bancos de memória. Então agora eu vou colocar um, mas daqui a pouco a gente já vai colocar mais um. E aí já vou ativar o Dual Channel dela. Botar duas de 16 GB, já vai ficar com 32, já vai ficar tribom. Placa de vídeo, tá? Uma Radeon RX 550 de 4 GB. Aí vão dizer, tu podia ter posto uma RX 570. Podia, mas ela estava bem mais cara. Essa aqui a gente pagou em promoção. Então eu consegui uma promoção dela, se não me engano, por 600 e alguma coisa, tá? E a 570 ela já é para 900 e pouco, 1000 e pouco, sabe? Dependendo do site. Então, gurizada, foi o que a gente conseguiu fazer, tá? Essa máquina, ela ficou mais ou menos em R$4.000, essa máquina, tá? Então, vou ir montando para vocês, mostrar para vocês passo a passo aqui a montagem dessa máquina. E depois eu já vou fazer a instalação do Windows. E, de repente, até instalo algum jogo já para a gente fazer um teste aqui. Com a recomendação do nosso inscrito, do Volney. Eu vou instalar também, depois do Windows, eu vou instalar um software de benchmark para a gente ver como que ficou essa máquina aqui. E eu comparo com a minha, que não é uma máquina tão boa. A minha é um i5 de 4ª ou 5ª geração, tem 12 GB de memória, não é uma máquina tão boa. Minha placa de vídeo é uma R7 900, se não me engano. Então, da Radeon também, né? Tá bom? Vamos lá então. Gurizada, já fui abrindo aqui o nosso gabinete, tá? Ele vem com um acrílico na lateral, tá? Um acrílico meio fumê, assim. E tá aqui a frente dele, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu achei muito legal essa frente. Aí vocês imaginem depois ele ligado, né? E ele tem uma abertura aqui que ajuda um monte na exaustão. São poucos os gabinetes que tem uma abertura frontal para ajudar na exaustão do calor.
Ele tem essa parte aqui de cima, tá? Todas essas colmeiazinhas, elas são removíveis e são imantadas. Ele tem suporte aqui para mais 2 ventiladores extras de 12 milímetros. E embaixo, na fonte, ele também tem uma colmeiazinha dessas aqui embaixo, tá? Para não deixar entrar sujeira. Isso também é outra coisa sensacional que os caras inventaram, né? Antes ficava aqueles furos ali aparecendo, aquilo ali enchia o ventilador da fonte de sujeira. Então, como de praxe, todo o gabinete vem com um saquinho com algumas cintinhas lacres, uma portinha para fechar o gabinete atrás, parafusos, roscas, tá bom? Esse aqui vem inclusive com um manualzinho ali dizendo as cores e a polaridade dos conectores do painel frontal, tá? Então o painel frontal tá aqui, os fios do painel frontal, e eles vêm pra cá, tá? Ele já tá preso com uma cinta ali, obviamente que eu vou tirar ela porque eu vou acomodar bem direitinho isso aqui, tá bom? Ele vem já também com um ventilador extra de 12 milímetros e eu vou colocar mais um. Esse aqui é o comum, sem neon, nem LED, nem nada, tá? Eu vou colocar o outro aqui também. Então, já desconectei ali, rompi aquela cinta que estava prendendo os fios aqui do painel frontal, tá? Já tirei a tampa do outro lado, tá? Ele tem que ficar só no esqueleto, tá? Vocês tiram a tampa deste lado e tiram a tampa do outro lado também, tá? Ele fica só no esqueleto. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou colocar, tá? Vou colocar, primeiro de tudo, vou colocar a fonte, que ela vai aqui embaixo. A gente coloca ela comum. A gente coloca ela por esse lado aqui. Estão vendo que ela tem uma abertura bem maior desse lado. Então a gente coloca a fonte por aqui, tá? Vamos colocar a fonte aqui. E a saída dos cabos, elas vão se dar por aqui, tá? E aqui ela tem um suporte, esse gabinete tem um suportezinho para os HDs aqui, tá? Quando o HD é de 3 polegadas e meia. Quando o HD é de 2 polegadas e meia ou um SSD, que ele também tem 2 polegadas e meia, tem um adaptador que se coloca aqui, tá? Coloca o adaptador e coloca o SSD, tá? Então vamos colocar primeiro a fonte, depois eu vou colocar a placa-mãe, tá? Lembrando sempre de colocar primeiro o espelho. Estão vendo que tem um buracão aqui? Então, vocês vão colocar o espelhinho que vem junto com a placa-mãe. Vou mostrar o espelho para vocês quando fizer o unboxing da placa-mãe, tá bom? Então, vocês gurizada, já tirei a fonte, tá? Então a gente coloca ela assim, tá? O ventilador, obviamente o ventilador virado para baixo, tá? Porque o ventilador, a saída de ar vai ser aqui embaixo. Então ventilador virado para baixo. Aí coloca aqui do lado, desliza e depois a gente vai ter que ir ajeitando, tá? Sempre que eu tô gravando com uma mão é mais difícil. Então a gente olha aqui, ó. E vocês estão vendo que ele tem um furinho. Um não, né? 4, né? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Dá pra ver bem direitinho agora, ó. Tá aqui o furinho, tá? Vocês vão botar um parafuso aqui. Vamos colocar um parafuso aqui. Vamos colocar um parafuso aqui. E vamos colocar um parafuso aqui. Claro que ele tá meio fora, né? Mas aí a gente ajeita, obviamente, antes. Então, colocando os 4 parafusos, se a fonte de vocês tiver o seletor de tensão, vocês já vão fazer a seleção correta da tensão da fonte. A minha tensão aqui no laboratório, tanto aqui no laboratório quanto na casa do cliente, é 110. Então eu coloco ali em 115. Ah, mas tu não disse que é 110? Por que 115? Tá, ele varia, né? 110, ele varia. Na realidade, aqui em Porto Alegre, onde eu tô, a tensão ela chega às vezes a variar de 95 volts até 125. Dependendo do lugar onde o cara tá, dependendo da vizinhança.
Então dá muita queda de luz aqui, as quedas de luz elas chegam até 95 volts. Então esse é um valor médio, tá bom? Aí agora vai sair aqui os cabos, mas eu não vou colocar nada de cabo agora. Eu vou deixar os cabos todos aqui para fora, vou fixar esses 4 parafusos e vou fazer um unboxing da placa-mãe. Então, queridos, essa é a placa-mãe da Aurus, fazendo o unboxing dela para vocês. Olha só como é que é a placa-mãe. Show de bola a placa, né? Esse aqui, ó, é a proteção, essa trilha aqui, ó, mais clara, é a proteção contra ruído da placa de áudio que eles desenvolveram nessa placa aqui. E ele tem uma série de componentes aqui, transistores, e esse aqui ele tem uns transistores aqui que são responsáveis por filtrar esse ruído aqui. Ela tem 4 bancos de memória. É uma placa-mãe muito boa, tá? O custo-benefício é muito boa. E ela tem só as USBs, ela tem 4 USBs 3.0, tem mais essas 2 vermelhas aqui que é a velocidade mais alta. Tem só 2 com velocidade mais baixa, mas essas 2 aqui a gente vai usar para teclado e mouse, né? Saída HDMI, DVI, tá? Show de bola, plaquinha Gigalan, placa de rede Gigalan. Tá? Vamos ver aqui, vamos seguir aqui no unboxing aqui. E aí ele tem aqui as coisinhas básicas aqui, né? Um manualzinho. Deixa eu fechar aqui a placa-mãe, a caixa da placa, né? Temos aqui 2 cabos serial ATA. A gente tem aqui uma rosca, um parafuso para M2, outra rosca com parafuso aqui também para M2. A gente tem aqui um adesivinho da hora aqui, legal, aqui da Aurus. Tem um CD de instalação dos drivers, que muito pouca gente usa hoje em dia, o manual da placa e o famoso espelho, que é por onde a gente vai começar a fazer a montagem da placa-mãe no gabinete. Primeira coisa que a gente vai colocar é o espelho. A gente tira o espelho. Primeira coisa que a gente vai colocar é ele. Chega a ter um acolchoadinho aqui, bem legal. Tá? Essa placa aqui vai ficar para fora no gabinete, ó. Então, ó, vou colocar ele por dentro, tá? Ó, vou colocar por dentro aqui, coloco a parte de baixo, depois a de cima e faço o encaixe, tá? Vai ficar complicado aqui porque eu preciso das 2 mãos agora para fazer força no gabinete, tá? Mas é assim, colocou a parte de baixo, depois coloca a parte de cima e a gente vai travando ela. Tem travinhas, vai apertando, tem que travar toda a volta, todo esse retângulo aí que é o espelho tem que ficar travado. E agora, gurizada, depois do espelho colocado, ó, vocês podem ver que o espelho ficou bem certinho, tá? Ó, tá travado em toda a volta aqui, tá? Nenhuma ponta dessa moldura de metal tá para dentro. Vocês têm que às vezes aplicar uma certa força aqui por dentro, tá? Para que ele trave todos os lados. Agora, montagem da placa-mãe, eu vou usar a própria caixa dela como base para mim fazer a montagem, tá? Deixo a caixa da placa-mãe, o plástico antistático e vamos fazer a montagem. Vou colocar a memória, processador, pasta térmica, dissipador de calor. Vou colocar aqui tudo, depois que tiver tudo prontinho, aí eu vou ver essas roscas aqui. Vocês estão vendo essas partes douradinhas aqui? Isso aqui são as roscas que vão suportar a placa-mãe.
vão sustentar a placa-mãe para que a placa-mãe não encoste na carcaça e não dê curto, tá? Então eu vou ver se isso aqui já veio com o gabinete. Essas 4 roscas já vieram com o gabinete, tá? Tem 4, tem mais uma ali. Eu vou ver se essas 4 aqui estão casando com os furos da placa-mãe, mas ainda faltam mais. Só essas 4 são insuficientes. Então tem que colocar de 6 a 8 roscas dessas. Então geralmente essas 4 aqui estão bem colocadas, mas provavelmente eu vou ter que colocar mais uma aqui, aqui e de repente mais 2 aqui, ó. Tá? Mas vamos ver, porque depois que eu montar, eu seguro pelo cooler e vou ver aonde que vai estar os furos da placa-mãe para colocar as outras roscas, tá? Então por etapas, sigam as etapas. Agora o unboxing do processador, tá? Eu já tirei ele da caixa. Vem o processador, tá? Vem esses manuaizinhos aqui. O adesivo da Radeon. E o dissipador de calor com cooler, tá? Então vamos primeiro levantar aqui a travinha da placa-mãe. E a gente identifica qual é o lado do nosso guia. Ele tem, obviamente, o processador é quadrado, ele tem 4 lados, mas um dos lados vai ser o nosso guia. Como que a gente identifica? Vou aproximar mais aqui. Olha aqui, a gente vai olhar aqui, ó, os 4 lados, tá? Vocês estão vendo que esse primeiro lado aqui não tem nenhuma marca. Esse aqui, ó, no cantinho, tá? Ele tem os pontilhados, os furinhos ali que sustentam o processador, que o processador vai encaixar, e depois, logo que acabar o furinho, ele tem uma parte lisa de plástico. Não tem marca nenhuma. Não tem marca nenhuma. Opa, tem um triângulozinho. Vocês conseguem ver ali? Então ele tem um triângulozinho aqui, é o nosso guia. E esse triângulozinho, ele também bate com o triângulozinho do processador. Tá vendo que tem ali um douradinho nesse canto? Esse canto é todo verde e todo verde. Então esse é o nosso guia. Então este cantinho vai neste cantinho. Não coloquem virado para não danificar o processador. Vou ver se eu consigo fixar a câmera aqui. Caindo assim, frente. Aqui. Então a gente tira aqui com cuidado para não derrubar o processador. Tudo bem pensado, ó, o lugarzinho aqui para a gente botar o dedão para poder e o indicador para poder puxar. Tá aqui, ó, vocês podem ver que tá faltando um pino desse lado. No lado guia falta um pino. Os outros todos fecham 45 graus assim, ó. E aquele ali falta um pino, é o nosso guia. Então a gente coloca ali, não tem que fazer força nenhuma. Ó, eu soltei, ele já desceu, tá? Deu 0 ali, não tá torto nem para um lado nem para o outro. Agora a gente trava. Travado, a gente guarda ali para ver se o cliente vai querer pôr os adesivos. E aí, o processador, como esse processador aqui não é um processador de altíssimo desempenho, né? Um Ryzen 3. Eu posso usar o processador original de fábrica, tá? A engenharia da fábrica projetou para que ele funcionasse adequadamente com esse ventilador e esse dissipador de calor, tá? Por que eu preciso de um water cooler e tal? Para processadores com desempenho maior, Ryzen 5, Ryzen 7, onde eu vou fazer um overclock ainda por cima, onde eu vou ter uma placa de vídeo de altíssima performance que vai gerar energia térmica, né? Vai gerar um aquecimento. Agora o Ryzen 3 é um processador praticamente de entrada da AMD para gamers. Então a gente não vai colocar o water cooler, a gente não vai colocar um cooler que não é o original de fábrica. Eu tive um cliente que comprou um cooler que não é original de fábrica, achando que ia fazer um grande negócio. E o cooler ele nem cobria toda a área do processador. Nem cobria toda a área do processador. E é uma marca grande aí que tem vendendo cooler. Nem cobria. Ficava faltando 1 ou 2 milímetros em cada borda, assim. Ele nem cobria todo o processador.
Então, muito melhor, antes de vocês usarem um dissipador de calor desses, usem o original, porque ele foi projetado para cobrir toda a área do processador. E vocês podem ver aqui, ó, que tem pasta térmica já original de fábrica em praticamente toda a área onde vai ir o processador. Então aquela história de botar um pinguinho no meio só, não é correto. Vou botar 4 pinguinhos, vou botar 5 pinguinhos. Não, a gente tem que passar em toda a superfície do processador. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês mostrando a diferença da temperatura de cada técnica, tá? Técnica com pinguinho no meio, a técnica fazendo riscos. Vou mostrar para vocês todas as técnicas que o pessoal usa, para vocês verem que essa técnica aqui de cobrir todo o processador é a melhor técnica, tá? Então agora, tem que botar esse cooler. Vocês estão vendo aqui que esse cooler tem os parafusos, mas aonde eu vou colocar ele? Aonde eu vou colocar? Não tem onde colocar. Por que que não tem? Porque ele tem esse suportezinho aqui, ó. Então eu vou só tirar esses parafusos aqui, vou tirar esse suporte, vou aproveitar a rosca que tem embaixo e vou colocar o meu cooler aqui, tá? Esse suporte aqui são para coolers que não são os originais, que eles são de encaixe. Até esse cooler que eu me referi antes, ele é um cooler que ele ia encaixado aqui, e quando o cliente foi colocar ele encostou a parte de metal aqui primeiro e foi forçar, chegou a fazer um risco no processador. Por pouco ele não trinca o processador. Então, cuidem bem com isso, tá? Agora eu vou tirar aqui para vocês. Vamos tirar aqui. Ó. A gente reserva os parafusos e a gente guarda esse suporte. Eu vou entregar para o cliente para um dia, se ele for fazer uma troca de cooler, ele tem o suporte. Não vou ficar com suporte aqui porque eu tenho muito suporte desses e não tem necessidade, né? Tá, qual é a posição que a gente vai colocar aqui, tá? A gente coloca isso aqui na posição que fique melhor acomodado o fio, tá? Vocês podem ver que o fio vai vir conectado aqui, tá? Então, ó, eu posso colocar ele assim, posso colocar assim, ó, assim eu vejo que seria uma posição boa, mas assim também dá, porque aí o fio não fica passando na frente da memória. Vamos colocar ele aqui, a gente casa ele ali nas roscas e não aperta tudo, tá? Aperta um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, sempre na diagonal, tá? Aí um pouquinho do outro, sem apertar ainda. Bueno, tivemos um acidente camerístico e vamos seguir o baile aqui, ó. Tô com suporte, né? E aí o suporte criou asas. Então, ó, vão apertando. Agora sim, ó. Já tô na fase de ir apertando, tá? Vocês têm que cuidar para ficar bem apertado os parafusos. Claro, não vai tirar sangue do parafuso, mas o parafuso tem que ficar bem apertado, tá? Então vamos lá. Agora colocar o termopar. Tá conectado, ó. Pode ver que não tem risco nenhum desse fio entrar aqui para dentro. Tem alguns montadores que eles montam isso aqui tão mal montado que o fio fica assim, ó. Aí o cliente vai ligar o computador e o cooler já tranca aqui e já dá problema de superaquecimento. Então tem que ficar o mais longe possível do ventilador. Agora a gente vai colocar, vou colocar a memória, ó, memóriazinha da Kingston, 16 GB, 2666. Vou colocar no primeiro banco de memória. Deixa eu arrumar aqui antes que o celular caia. Vou colocar sempre no primeiro banco de memória, tá? Como que a gente vai identificar o banco de memória? Olha aqui.
Tá na serigrafia da placa, ó, DDR4, socket AM4, e aqui vocês podem ver, ó, DDR1, DDR2, 3 e 4. Então a gente tem na mesma ordem que está no desenho. Essa aqui, ó, é a DDR1, aí pula uma, essa é a DDR2. Então quando a gente for colocar dual channel nessa placa, a gente coloca uma memória aqui, pula essa e coloca outra aqui, tá? Então, aí depois 3 e a 4, tá? 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui. Para colocar, como que a gente vai fazer? A gente destrava aqui. O outro lado destrava também. Tem algumas placas que estão vindo fixo. Aí a gente vê o chanfradinho da memória. Ele tem um chanfrado, um dente ali. Aí tem que ver o dente para casar ali com aquele pininho que está ali. Se vocês botarem virado... Olha ali, ó. Tá vendo que o chanfradinho tá aqui e o pino tá lá. Vocês vão quebrar a placa. Teve um ajudante meu aí, que uma vez ele quebrou uma placa-mãe assim. Tá? Então coloquei aqui, aperto um lado, aperto o outro. Ó, estralou um lado, estralou o outro. Tá? Não precisa fazer força excessiva, tá? Pronto. Já está encaixado, placa-mãe montada. Agora vou aqui para o gabinete para ver quais roscas eu tenho que colocar aqui. Então, ó, segurei pelo cooler, vou colocar ela aqui. Ó, os fios da fonte estão pegando ali, o Samuel vai me ajudar. Eu tô só com uma mão, né? Tem um cinza até embaixo do gabinete. É. Uhum. Deixa assim. Então, ó, a gente vai colocar aqui a placa-mãe onde ela vai ficar mais ou menos. E aí vocês vão ver, ó. Ó, ali já dá pra enxergar rosca. Lá também, ó. Tá? Ali também. Consegue enxergar rosca ali, ó. Então, ó, lá naquele furinho não tem, então eu já sei que eu tenho que botar uma lá, tem que botar uma aqui e tem que botar mais duas aqui, ó, uma aqui e uma aqui. São as outras 4 que eu falei. Então esse aqui eu vou colocar o 8. Então eu memorizo aonde vão e vou colocar as roscas agora, tá? Vou tirar. Então eu sei que 2 são aqui e 2 aqui. Tirar a placa, vai para o mesmo lugar. Então tá lá, ó lá, colocar um lá, um aqui e as outras 2 aqui, aqui e aqui. Tá? Isso aí veio com o gabinete. Então vou colocar e depois já vou colocar a placa-mãe no lugar, coloco os parafusos. De onde eu vou tirar os parafusos vieram junto com o gabinete. Tá bom? Depois eu sigo o vídeo aqui. Então, gurizada, agora tá com todas as roscas no lugar, tá? Vocês podem enxergar elas através da furação da placa-mãe. Ali a outra, deixa eu aproximar mais. Ali vocês enxergam o douradinho ali embaixo, ó. Tá? Ali e olha lá, tá? Por que a gente tem que colocar o máximo que der de roscas? Porque para a placa-mãe ficar mais firme possível. Vocês estão vendo que eu estou forçando ela um pouquinho para baixo aqui, ó. E ela não está envergando. Tá? Isso é muito importante, porque se a gente não coloca, principalmente aquelas 2 lá, quando for colocar memória, colocar mais memória, a gente não vai desmontar todo o computador para colocar uma memória a mais, né? Então só vai destravar aqui, vamos colocar, deita o computador, coloca a memória. Quando for colocar isso, a placa-mãe pode envergar. Muitas vezes pode até danificar algum componente, né? Porque o componente ele está suscetível à solda fria. O que é solda fria? Com o tempo, né? Aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. A solda, ela vai trabalhando, né? Com o calor ela dilata, com o frio ela contrai. Essa expansão e contração da solda faz com que ela crie pequenas fissuras, e essas fissuras começam a dar mau contato nos componentes.
Aí imagina, um estanho que já está começando a dar fissura. Aí tu vai pegar ele e vai trabalhar assim, aí ele termina de romper e soltar o componente. Então, quanto menos a placa-mãe se mexer, melhor, tá? E esses dois parafusos, essas duas roscas extras, elas são importantes porque vocês vão trabalhar com a placa de vídeo, né? A placa de vídeo, quanto melhor, mais pesada ela é. Então essa placa-mãe, inclusive, ela tem o suporte de aço aqui, ó. Ela não é toda de plástico, ela tem suporte de aço, que é para suportar o peso da placa. Essa é outra novidade dessa placa-mãe. Vocês podem ver aqui, ó, um fiozinho metálico aqui. Isso aqui não é um fiozinho, tá? Ela é uma barra de reforço que vai lá na placa-mãe soldada, tá? E é de aço, então ela vai reforçar para que não trinque a solda do conector PCI Express, tá? Tem dois conectores PCI Express, a gente pode botar duas placas de vídeo, tá? Então é isso, gurizada. Aqui é o suporte do M2, tá? Ele tem já esse dissipador de calor aqui de fábrica também, show de bola isso aqui, tá? Aqui vai o M2. É isso, agora vamos colocar, vou botar os parafusos e vou colocar a placa de vídeo. Então, queridos, agora a placa de vídeo, tá? Ó, placa de vídeo da Radeon, uma RX 550 de 4 GB. Tem a de 2 GB, mas essa é de 4, tá? De 2 GB não dá nem para pensar porque ela não vai rodar o que precisa. Mas colocamos a de 4 GB porque ela estava em promoção. Então, fazendo o unboxing aqui, ó, temos a placa de vídeo. E aqui embaixo a gente tem um pacotezinho básico, né? Ó, um manual e um CD, que a gente pouco usa. O CD, poucos computadores vêm com drive ótico, né? Então ele é mais um enfeite hoje em dia. Então aqui a caixinha, tá? Padrão. Manual, CD e placa de vídeo. Vamos abrir a placa de vídeo. Aqui a placa de vídeo. Deixa eu pegar agora na mão aqui para mostrar para vocês. Deixa eu arrumar aqui. Ó, plaquinha de vídeo da Power Color. Ó, saída DVI, HDMI e uma DP ali, RX 550. Ali, ó, no código ali. Ó, AX-RX 550 4 GB DDR5, tá? Placa de vídeo bem boa pelo valor que a gente pagou, tá? Foi em torno de R$600. Placa de vídeo bem boa. Agora vamos fazer a instalação aqui. Como que a gente vai fazer a instalação? A gente pega a placa e vocês podem ver que ela vai ocupar duas baias. Então eu vou ter que tirar dessas proteções aqui, eu vou ter que tirar. Então eu não coloco a placa, eu só vou colocar ela na linha reta da PCI Express que eu vou usar e eu vou olhar qual que eu vou tirar. Olha aqui, ó, vocês estão vendo que a placa tá aqui, então eu vou ter que tirar essa aqui. Então, tiro a placa de novo e vou tirar isso aqui. Então, empurro aqui. E aí eu vou fazendo o jogo de trabalho mecânico aqui até que ele rompa. Rompeu, saiu, isso aqui vai fora, tá? Não adianta guardar isso aqui. E agora vamos colocar a placa de vídeo. Antes de colocar a placa de vídeo, vocês estão vendo que tem um acabamento aqui, a gente tem que tirar esse acabamento para a placa de vídeo poder entrar aqui. Então, seguindo aqui, ó, agora eu já tirei ali, então eu vou colocar aqui a placa de vídeo no lugar onde ela vai ficar, na PCI Express ali, e agora eu vou só dar uma baixadinha nela, não vou forçar, e quando for forçar, força aqui na placa,
Não força pelo dissipador de calor, porque como isso aqui é de plástico, vocês podem quebrar. Então, quando for forçar ele, força pela placa. E vocês vão ver que essa travinha aqui, ela vai fazer que nem a memória, ela vai dar um estralo. Então deu um estralo, ok, tá pronto. Vocês olham ver se não ficou lá embaixo nada de dourado aparecendo. O que é o dourado? Dourado é aqueles contatos metálicos que vão fazer a comunicação entre a placa de vídeo e a placa-mãe. Se ficar para fora é porque tem problema, foi mal colocada. Ela não pode ficar, a placa de vídeo ela tem que ficar assim, ó, retinha. Ela não pode ficar nem assim e nem levantada para o outro lado, tá? Então, ó, placa de vídeo colocada, mas tá solta. Então agora eu vou colocar aqui um parafusinho ali depois. Mas antes disso eu vou pegar uma plaquinha wireless para colocar nesse computador, tá? Tem algumas placas mãe que tem a saidinha wireless igual a saidinha dos notebooks. Aí eu posso colocar uma placa Wi-Fi de notebook, mas essa aqui não tem. Então vai ter que ser uma PCI ou uma USB, tá? Se eu for colocar uma PCI, seria nessa aqui, ó, na Mini PCI Express. Mas vai ficar bem na frente da placa de vídeo. Então não vai rolar. Então vou ter que pôr uma USB aqui mesmo, tá? Porque senão vai ficar bem na frente aqui. Imagina, eu vou botar uma placa de vídeo, uma placa wireless, vai ficar aqui na frente do ventilador. Vai pegar fogo essa placa aqui. E a placa wireless também. Então não dá. Seguimos aqui, tá montado já a parte mais importante. Agora vem a parte estética, não menos importante, porque a parte estética ela também vai influenciar no aquecimento do computador. Se vocês deixarem fio espalhado por tudo, ele obviamente vai aquecer mais. Se vocês deixarem ele assim, ó, vazio, obviamente que a circulação de ar vai ser mais fluida, então ele vai aquecer menos, tá? Então num computador gamer, num computador de alto desempenho, cada montagem que vocês fizerem, se cada montagem representar de 1 a 3 graus Celsius a menos na temperatura, no final da montagem toda, vocês vão ter uma melhoria de 10 a 15 graus Celsius. Então, cada detalhe é bem importante. Desde da instalação da placa, a colocação dos fios, a colocação da pasta térmica, a acomodação depois estética dos fios, tudo, a posição dos ventiladores extras, tudo é importante. Então agora vamos começar pelo painel frontal, tá? Que são esses conectores aqui. O painel frontal, ele fica aqui, ó, fica conectado aqui. Eu não vou pegar esses fios e fazer assim, ó, colocar eles aqui e deixar eles embrulhados aqui dentro. Eu vou passar eles lá por trás, tá? Vou jogar eles tudo lá para trás. Eles vão vir aqui, como eles se conectam aqui, eu vou passar eles ou por aqui ou por esse furinho aqui. Vou ver qual dos dois fica mais bem acomodado. Vou passar ele aqui, só o necessário para conectar, e o resto eu vou deixar lá atrás do gabinete, tá? Deixa eu levantar um pouquinho o gabinete aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Esse gabinete ele tem um espaço aqui, ó, um dente aqui que é para passar já os cabos, tá? Então os cabos passam aqui. Podem ver que esse lado aqui, ó, é mais para fora. Então aqui não é teoricamente para passar nenhum cabo, tá? Os cabos todos, a circulação dos cabos é para passar aqui. Se for para ficar feio, maçarocado, que eles fiquem aqui, que não fiquem lá dentro, onde o cliente vai enxergar e onde vai influenciar no superaquecimento. Essa aqui é uma parte que ela não vai superaquecer, não vai circular o ar nem nada. As partes de circulação, essa parte aqui de cima, a parte aqui de trás e a parte de baixo dele, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer sem o meu maravilhoso tripé, que nunca cai no chão, né? Como vocês viram. Vou conectar aos poucos, tá? Então o primeiro fio que eu vou conectar vai ser o do áudio, tá? Painel frontal do áudio. Então ele sai daqui, ó. É esse aqui que está no meu indicador. Ele sai daqui. Ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai vir aqui. Vou passar ele aqui por baixo e ele vai entrar aqui, ó. Tá? Por que ele vai... E aí eu vou fazer ele entrar ali, ó. Ó, aqui.
aqui, ó, tá? Ele vai entrar naquele buraco lá. Por quê? Porque ele é conectado aqui, ó. Vocês podem ver ali, ó. Ó, F áudio, tá? É front áudio, tá? Ou frontal áudio. É o painel frontal. São esses conectores aqui, ó. Tá? É o conector de microfone e o conector de alto-falante que vem aqui no painel frontal. Que não é bem frontal, né? Esse aqui é o superior. Frontal era quando era antes, aqui na frente do gabinete. Tá? Então eu vou conectar ele ali. Como que eu vou conectar? Vocês podem ver aqui que tá faltando um pino, que um é cego. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é cego, ó. Dá pra ver direitinho, ó. Na linha bem de baixo. O segundo da direita para a esquerda, vocês podem ver que não tem furo, tá? Isso é para vocês não errarem, tá? E lá na placa-mãe também. Lá na placa-mãe vocês podem ver que o segundo da esquerda para a direita não tem o pino. Então esse cego aqui vai ir lá. Então como que eu vou fazer? Eu vou virar nessa posição. Que aí esse pino cego, o segundo, vai ficar do lado esquerdo. Então eu viro assim e vou conectar ele, tá? Agora vai ficar meio ruim para vocês enxergarem o que eu tô fazendo, tá? Mas, ó lá, já conectei. Agora eu vou só dar uma empurradinha, tá? E tá pronto. Depois eu vou ajeitar aqui. Esse aqui é o da USB. USB também. Tem o pino cego ali, ó. Tá? Bem da esquerda, e na placa-mãe também vai ter o pino cego. Vocês podem ver aqui que tem duas USBs, USB 1, USB 2, tá? Vocês podem colocar em qualquer uma das duas. Vou colocar na 1 e vocês podem ver que o pino cego, deixa eu tentar focar aqui, ó. Agora sim. Olha, ó, o pino cego é o da esquerda, tá? Nesse aqui dá pra ver melhor por causa da... não incide tanta claridade, olha ali. Então o pino cego do conector aqui, eu vou colocar lá. Tá bueno? Olha lá como é que ficou. Ó, o do áudio lá do lado esquerdo e o da USB do lado direito, tá? Bem pouco eles ficaram pra fora aparecendo, tá? Depois eu vou fixar lá atrás. Mas aqui é o mínimo possível que eles ficam aparecendo, tá? Influenciam bem pouco, tanto na apresentação estética, quanto na retenção de calor, tá? Agora eu vou colocar o painel frontal, que é aqui, tá? Os LEDs e os botões. Botão liga e desliga, botão do reset, tá? Toda e qualquer superfície ela influencia na temperatura, tá? Porque ela vai tender a se igualar com o calor que tá aqui dentro, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui tá tudo sei lá, aqui, né, no gabinete, a gente tá com a temperatura de 20, 25 graus, tá? Considerada a temperatura ambiente. Então esses cabos, se eles estão, por exemplo, a 10 graus, eles vão aumentando a temperatura até ficar na mesma temperatura do ambiente. Tudo assim, né? Em termodinâmica, ele se tiver dois meios, né? Eles tendem a se equivaler, eles tendem a ficar na mesma temperatura, né? O meio com temperatura mais alta, ele vai baixar um pouquinho a temperatura, e o meio com temperatura mais baixa, ele vai subir um pouquinho a temperatura para que os dois se igualem. Então, quanto mais coisa vocês tiverem aqui, mais vai influenciar na temperatura. Tá bueno? Então, vamos deixar o mais livre possível a montagem. Tá, agora eu vou colocar o painel frontal aqui e mostrar para vocês como faz a ligação. Tem um vídeo aí mostrando direitinho como que faz a ligação do painel frontal. A gente tem aqui no manual também, ó. A gente tem aqui no manual da placa-mãe como que a gente vai fazer a ligação do painel frontal. Tá? Tá aqui, ó, o conector do painel frontal, ó.
front panel. Vamos ver, geralmente aqui dentro ele mostra bem direitinho, geralmente ele mostra, né? Mas nesse aqui ele não tá mostrando, tá? Ele mostra inclusive polaridade e tudo, mas nesse aqui não mostra. Mas ele é bem fácil porque tá serigrafado ali na placa. Vou lá mostrar pra vocês. Ó, vou dar um ali. Deixa eu ver se ele capta ali. Tá, captou ali. Vamos começar ali pela linha de cima. Vocês estão vendo a serigrafia aqui embaixo, ó. Tá? Olha a serigrafia ali, ó. P-LED, tá? É o Power LED. Vocês estão vendo que tem um sinalzinho de mais do lado esquerdo. Tá? Então a polaridade do lado esquerdo é o positivo. Então esse pino, então vocês estão vendo, tem duas linhas na serigrafia, duas linhas de pinos, tá? Então, perdão. Então, gurizada, agora o painel frontal, tá? A ligação. Vocês podem ver que aqui tem serigrafado nessa parte da placa aqui, ó. Tem serigrafado algumas coisas ali. O que que tá serigrafado? Vocês podem ver que tem duas linhas, né? Vamos começar pela linha de cima. P-LED, Power LED. PW, Power, é o botão Power, botão liga e desliga. Speak, é o speaker. HD, é o LED do HD. Res, é o reset. CI, fica sem nada. E PWR LED é Power LED. Por que dois Power LEDs, tá? Às vezes os gabinetes têm dois. E às vezes o gabinete tem um Power LED duplo, e aí ele vai aqui, e às vezes ele tem um que vem com 3 pinos. Aí se vem com 3 pinos é aqui, tá? Então vamos começar a ligar. Ele tem polaridade, tá? Os LEDs têm polaridade. Os botões geralmente não tem polaridade, porque eles são curtos, né? O Power LED e o Reset, que são botões, eles são curtos, então independe da polaridade. Mas se vocês quiserem fazer bem direitinho, tá ali a polaridade, vou ensinar para vocês. Então começando pela linha de cima, mais, vocês podem ver que tem um sinalzinho de mais ali na ponta da chave. Então aqui na linha de cima, tá? Olha ali, o primeiro pino é o positivo do Power LED. Segundo pino, negativo do Power LED. Terceiro, positivo do Power Switch ou do botão liga e desliga. O quarto é o negativo, tá? Positivo e negativo. Power LED, positivo e negativo, tá? Aí lá, na última, no finzinho, 4 pinos, tá? O primeiro pino é o positivo do speaker, e aí falha 2, e o último é o negativo do speaker. Na linha de baixo, acompanhe ali, tá? Positivo do LED do HD, negativo do LED do HD. Terceiro pino, negativo do reset. Quarto, positivo do reset. Aí pula esses aqui, vai ter um vazio ali, e Power LED de 3 pinos lá. Então, positivo do Power LED é o antepenúltimo e o último é o negativo, tá? E assim vocês vão fazer a ligação. Eu vou conectar eles aqui e mostro para vocês. Só mostrar para vocês aqui os fios, tá? Vocês podem ver o primeiro aqui, ó, HD LED. Qual é o positivo? Estão vendo que o sinalzinho de mais está do lado esquerdo? Então o fiozinho do lado esquerdo é o positivo, do lado direito é o negativo. Nessa posição que eu estou segurando, tá? Power LED, vocês viram que eles são soltos, ó. Eles são separados um do outro. Então eu posso ligar tanto ali na linha de baixo quanto na linha de cima, como eu expliquei para vocês. A placa-mãe ali tem duas saídas para LED de power, tá? Mas tá ali, ó, positivo, negativo. Reset, ele não tem polaridade, não tá escrito ali mais nem menos, e o Power Switch, Power SW, também não tá escrita polaridade, porque como eu disse para vocês, ele é um curto, então ele não tem polaridade, tá? Onde vocês colocarem vai funcionar. Os que tem polaridade aqui são os LEDs. Prontinho, olha ali, bem conectados, tá? Também, ó, como nos outros ali, quanto menos cabo ficar para dentro do gabinete, melhor. Então a gente tem conectado ali, ó, Power LED, como eu disse para vocês, ó, positivo do lado esquerdo, positivo e negativo. Power Switch sem polaridade e o HD embaixo, o Reset, tá? HD também positivo pro lado esquerdo,
nessa orientação que a gente está. Então a gente já tem ligado aqui, painel frontal, os LEDs e os botões, temos a USB e temos o áudio lá embaixo. Tá prontinho. Agora vocês podem ver, a placa-mãe ali, ó, ficou bem limpa. E agora eu vou ligar o primeiro da fonte, que é o conector ATX, tá? Eu coloquei ele ali por baixo, mas não vai ser ali que ele vai ficar, tá? Porque ele não alcança. Então vou botar provavelmente ele lá por cima, tá? Vou botar ele ali por cima para conectar aqui do lado. Olha ali, ó, conectado o ATX, tá? Também bem pouco para fora, bem pouco aqui dentro do gabinete. E agora o USB 3.0 do painel frontal. A placa-mãe ela mostra ali, não tem como não identificar, tá? Tá bem grande escrito USB 3.0. E esse aqui é o cabo da USB 3.0, tá? Ele já é azulzinho, é diferenciado e também tá escrito aqui no cabo, ó, USB 3.0, tá? Ele tem esse pino aqui, ó, que é pro cara não errar, tá? Ele não tem pinos cegos aqui, mas até tem um ali, ó, o primeiro da direita tá cego, tá? Isso aí também tem lá um cego, mas ele, ó, se eu botar assim, ó, vai estar errado, tá? Por quê? Porque ele tem um espaço vazio de plástico ali, então o pininho é para cima, ó, assim. E aí a gente coloca nessa posição. Não tem como errar, tá, gurizada? Esses gabinetes novos não tem como errar os conectores. Então, queridos, está a princípio terminado, ó. Coloquei o conector dos 12 volts lá, passei ele aqui por baixo, tá? Por ali não dava porque é muito estreito, o conector não passava. Então passei por aqui, conector dos 12 volts, por baixo da placa ali tranquilo, com segurança, não tá esmagando nenhum fio, não tá pressionando a placa de vídeo nem nada. Por baixo do ventilador, para não ter risco de entrar nas pás do ventilador, conectei os 12 volts lá. O fio do ventilador, do fan extra, tá conectado já na placa-mãe. Tá ali, ó. Cadê ele? Ali, ó. Ali, ó. Tá conectado ali na placa-mãe. E coloquei já o conector SATA, tá? Colocado ali. E ele já tá indo lá pra fora, tá? A princípio, tudo montado agora. Agora falta a parte de estética aqui atrás, tá? Mas isso aqui eu vou arrumar por último, tá? Se eu tiver que trocar algum cabo, alguma coisa assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, então isso aqui eu vou fazer por último. Agora eu vou começar a instalação do Windows, tá? Vou pular essa parte para vocês, eu vou só colocar alguns takes assim da instalação do Windows, porque já tem outros vídeos aí ensinando direitinho. Depois eu faço um vídeo ensinando passo a passo só a instalação do Windows para vocês, tá? Grande abraço, Deus abençoe, até mais. Vídeos tô filmando aqui para vocês, que eu já finalizei a montagem, tô mostrando aqui como é que ficou a estética do bichano, tá? O mínimo de cabos possíveis passando para esse lado aqui, tá? Depois eu ainda vou dar uma travadinha nesse aqui, mas ele vai ficar assim, ó, tá? O mínimo de cabos possíveis desse lado e do outro lado. Olha aqui, ó. Aqui na placa nada, tá? Esse aqui eu ainda vou colocar ele ali para dentro, mas aqui, ó, aproveitei o duto aqui, tá passando tudo aqui. Aqui onde tem o tráfego maior, aqui eles estão presos com a cinta, tá? Agora eu vou começar a instalação do Windows. Então, gurizada, aqui, ó, finalizando o vídeo, tá? Tá aqui o gabinetezinho, bonitaço, PC Gamer rodando legal. Agora tô fazendo a instalação do driver de vídeo, tá? Entrando direto no site do fabricante, tá? Na Radeon, baixando o driver da RX 550, vou instalar ele e depois vou rodar o programinha de benchmark. Então, queridos, agora só mostrando para vocês aqui finalização do processo aqui de configuração da BIOS, tá? O que eu fiz aqui? Eu configurei aqui, é bom vocês sempre configurarem a parte de alarme, tá? Essa é uma das partes que eu acho mais importantes da BIOS, é a configuração do alarme. Então
Então eu configurei aqui, ó, um alarme para a temperatura do processador, configurei em 90 graus e configurei também um alarme para se o ventilador parar, aqui embaixo, ó, Fan Stop Enable, tá? E configurei também para o ventilador do sistema, o ventilador extra que eu coloquei. Aí tá lá, ó, System, eu configurei para 90 graus a placa-mãe, então ele vai ficar analisando a temperatura da placa-mãe, ó, tá em 42 graus agora, o ventilador fan tá em 800 rotações por minuto, e eu configurei ele também aqui para avisar quando parou, tá? Esse eu vejo que é uma das principais assim configurações que a gente tem que fazer na BIOS. Depois o que eu configurei também? Claro, eu configurei toda a BIOS aqui, depois eu vou fazer um dia uma aula só sobre configuração de BIOS, tá? Mas eu configurei também o boot, tá? Eu configurei para ele dar o boot pelo SSD, obviamente, e configurei para UEFI, que é mais rápido, tá? Então aqui, ó, Storage Boot, eu configurei para UEFI, tá? Eu podia deixar como Legacy, mas eu botei como UEFI, tá bom? Aí saindo e salvando aqui. Agora eu vou fazer o testezinho para vocês de benchmark. Pesado, o programa que eu estou usando é o Heaven, tá? Com DirectX 11. Eu sei que já saiu o 12, mas ele está experimental e está dando muitos erros. Algumas pessoas estão reclamando bastante dos erros que ele está dando, tá? Então vou colocar aqui, ó, Run, e ele já começa a fazer o teste, tá? Ainda ele está carregando, daqui a pouco ele começa o teste. No teste que eu fiz antes, os frames por segundo ficavam em 100 frames por segundo, 80, tá? Ele mostra aqui, ó, ali, ó, os frames por segundo, tá? Isso é por causa da placa de vídeo. Esse programinha eu achei bem legal, tá? Ó, o nosso gargalo aqui vai ser a placa de vídeo, tá? Essa placa de vídeo ela é inicial, é um gamer inicial, né? Assim, ó, eu digo que ela não é um gamer iniciante, tá? Mas ela é um intermediário ali. Ela fica naquela zona, saindo do iniciante e indo pro gamer médio, tá? É aquela primeira placa de vídeo do gamer médio. Eu considero essa RX 550 de 4 GB. Se fosse de 2 GB, ela seria um iniciante básico, bem básico mesmo, né? Não ia, tem muitos jogos que não rodariam. Mas com 4 GB ela já roda bem a frequência. Ela é uma frequência considerada boa para o valor que foi investido, né? R$600. É uma placa, eu acredito que seja custo-benefício a melhor placa que tem, assim. Em torno de R$600 a gente consegue essa placa com 4 GB. A frequência vocês estão vendo ali que a frequência da memória é 1500 MHz. E a frequência da GPU é mais ou menos tá em 1071. Eu não fiz nenhum overclock nem nada, tá? Então esse gráfico aqui ele é bem forçado, tá? É o programa de benchmark mesmo, é bem forçado. Ele não tá dando nenhum tipo de lag, tá? O som nada, nenhum lagzinho, tá? O que vocês veem de falha na imagem é o meu celular que fica biruteando aqui, que demora para ajustar o foco. Claro que o meu monitor também não colabora, tá, gurizada? Então espero ter ajudado vocês. Aí esse monitor é só de suporte mesmo, é um monitor quadrado ainda, né? Quando eu colocar no monitor dele, que é um monitor bala, vai melhorar também a qualidade e a resolução. Tá? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Avisem aí e eu vou fazendo mais vídeos aí. Um abração, Deus abençoe. Não esqueçam de se inscrever no canal. Nós temos um canal de games também, tá? Que é o Lunard Gaming. É só vocês pesquisarem aí no YouTube, Lunard Gaming. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, tá? Sigam na Twitch ali. Qual é o... Então, concluindo aqui o vídeo, né? A gente rodou ali um pedacinho do benchmark. Eu não deixei todas as telas rodando para não ficar um tempão aqui, tá? Mas vocês podem deixar rodando direto, tá? E é o Heaven, tá?
programinha do benchmark é o Heaven. Já instalei para ele também o Streamlabs e o OBS, tá? Já instalei para ele, tá instalado, prontinho. Tá, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like aí. Se inscrevam também no nosso canal de games, tá? É o Lunard Gaming, só pesquisar no YouTube, mas ele também tá nas telas finais, tá? Ali nas telas finais vocês vão ver, assistam o vídeo até o final, vocês vão ver que tem ali. Se inscrevam no nosso canal de games também, a gente vai estar testando tanto o computador que eu tenho montado, quanto o computador do Samuel. A gente vai estar fazendo testes, computadores de clientes que não estejam com tanta pressa, a gente também vai estar fazendo testes, tá? Esse aqui não deu pra gente testar em jogo, porque a gente queria